Olá! Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho ou Dia Internacional dos Trabalhadores. O 1º de maio é celebrado anualmente em muitos países do mundo. Para nós deveria ter um sabor especial, uma vez que a história demonstra que sem os operários ainda viveríamos jornadas absurdas de trabalho, sem segurança ou direitos para homens, mulheres e crianças. Foram os trabalhadores, no final dos anos 70, que mais uma vez mudaram os rumos do nosso país. As greves históricas dos metalúrgicos do ABC foram fundamentais para precipitar o fim da ditadura militar no Brasil. Com direitos sob ataque e na expectativa de que, mais uma vez, os trabalhadores sejam decisivos na defesa das suas conquistas, falamos do 1º de maio, no Bom para Todos, que começa agora. Se procura muito se apagar a memória de luta dos trabalhadores. Então, uma reforma que inclui trabalho a tempo parcial, trabalho itinerante, tudo quanto é tipo de bico. Nós vamos assistir uma situação de crescimento das tensões sociais, de enfraquecimento do nosso mercado interno, de empobrecimento da nossa população. Nosso convidado de hoje é o mestre em História Social do Trabalho, Hélio da Costa, pesquisador do IOS, Instituto Observatório Social, e doutor em Sociologia do Trabalho pela USP. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela sua presença. Vamos lá para a nossa primeira reportagem. A história mostra o momento em que o proletariado brasileiro se forma como classe. Foi há 100 anos, quando operários unidos pararam São Paulo até que suas reivindicações fossem aceitas pelos patrões. Fim do trabalho para menores de 14 anos, dia certo para o pagamento de salário, reajuste salarial de 35%, jornada de 8 horas diárias, fim do trabalho noturno para menores de 18 anos e para as mulheres. Essas eram as principais reivindicações dos operários da indústria têxtil Cresp em 1917. Trabalhando com jornadas diárias de 11 horas, com apenas 20 minutos de descanso, os 2.000 operários da Cresp entraram em greve no dia 15 de junho. Essa greve Cresp, ela pegou como um rastrilho de pólvora, foi pegando todas as fábricas. A greve durou pouco mais de um mês e parou São Paulo. No dia 18 de julho, um comício com 80.000 operários marca o fim da greve. Todas as reivindicações foram aceitas pelos patrões e os trabalhadores estiveram mais organizados do que nunca. A greve de julho de 1917 é considerado, praticamente por todos os historiadores, o momento que o proletariado brasileiro nasce, se forma como classe. É esse o momento. Antes foi um período longo de incubação, mas aí, dessa luta, o proletariado sai como classe e daí vai se desenvolver a ideia de um sindicato moderno. E no centenário da maior e mais longa greve da história do Brasil, o governo coloca em votação uma reforma trabalhista que, nas entrelinhas, promove o desmonte das organizações trabalhistas. Nós estamos vivendo um momento de muito enfrentamento e muita luta no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores. As reformas que estão aí colocadas retiram direitos conquistados há décadas e que custou, inclusive, a vida de muito trabalhador e trabalhadora que se dedicaram a essa luta. A reforma do governo prevê o fim da contribuição sindical, cobrada de todos os trabalhadores uma vez por ano. A contribuição equivale a um dia de trabalho. Retira a fonte de financiamento dos sindicatos. Como é que você quer que os sindicatos façam um processo de negociação igual por igual e você tira dele um poder de organização que ele precisa para se preparar para esse tipo de negociação? O primeiro registro em carteira de Marli foi aos 18 anos de idade numa fábrica. Hoje aposentada, ela reconhece a importância das organizações trabalhistas na conquista de mais direitos. O sindicato não é esse bicho de 7 cabeças que estão pintando, que como pintam já há muitos anos. Tantos anos, desde Getúlio até hoje, para conseguir alguma coisa, aí vem um bando desse de corrupto tirar tudo da gente. Quer dizer, a gente vai ficar sem nada, é a mesma coisa se você roubar tudo de vocês, vai ficar sem nada, é o que estão fazendo com a gente.
O que é que significa retirar a fonte de financiamento dos sindicatos, doutor Hélio? O sindicato tem uma série de ações e cotidianas que dependem de recursos. Quer dizer, ao tirar os recursos financeiros, se inviabiliza o sindicato enquanto um instrumento de ação efetiva de defesa dos trabalhadores. Será que a intenção é essa, exatamente? Exatamente, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que esse governo está com uma agenda de ajustes neoliberais, né? Radicais e que ele vai fazer esse ajuste de contas agora. É um ajuste que a elite econômica, política tentou fazer há 20 anos atrás, no governo Fernando Henrique, não tiveram condições políticas para isso, e agora, aproveitando essas condições políticas excepcionais, de ter um governo não eleito diretamente, esse governo precisa fazer as reformas, porque é um governo ilegítimo e um governo impopular. Então, é uma moeda de troca fazer todas essas reformas que o empresariado, os banqueiros, enfim, toda a elite vem aspirando já há 2 décadas. Sim. Então, a intenção é justamente fragilizar o sindicato, né? O sindicato combativo, ele sempre foi crítico, a CUT, por exemplo, ao imposto sindical, mas não dessa forma que está sendo proposta, que você tem um período de transição, né, para que os sindicatos criem as suas condições de ter a sua autossustentação, que é o ideal, né, que é politicamente correto, que é o que os sindicatos europeus, por exemplo, fazem, né? Então, agora, da forma que está sendo feita é para fragilizar o sindicato, sem dúvida nenhuma. Vamos a uma pergunta que nos chega pelas redes sociais. O Anderson Fernandes quer saber: em um momento de tanto retrocesso, qual é a importância de se relembrar as lutas dos trabalhadores neste 1º de maio? É fundamental, né? O 1º de maio, ele é um momento de celebração, de festa, mas principalmente de rememoração das lutas, das conquistas, né? E nesse momento de ataque aos direitos dos trabalhadores, é fundamental que a gente resgate essa ideia, né, original, a celebração do 1º de maio, que foi em homenagem aos operários de Chicago em 1886, que fizeram uma greve em 1º de maio, depois foram brutalmente reprimidos, houve 12 trabalhadores mortos. E é preciso sempre relembrar, né? Porque muitas vezes o tempo passa e as pessoas acabam não entendendo muito bem ou não relembrando o que foi o esforço para se chegar às condições que a gente tem hoje de trabalho, né? Sem dúvida. A memória, ela é um objeto de disputa, né? entre os setores da sociedade, né? Então se procura muito se apagar a memória de luta dos trabalhadores, transformar as greves em momentos, como se fossem momentos de bagunça, de anarquia, dessa cultura de luta, de solidariedade, que ela vai se constituindo através das lutas dos trabalhadores, por melhores condições de vida, por ampliar sua participação política através do voto, pela liberdade de se auto-organizar. Quer dizer, tudo isso é um aprimoramento da democracia, né, e que são feitos com lutas, né, com muitas lutas, com vítimas, com mortes, enfim. E isso tem que ser cotidianamente relembrado, né, porque faz parte também, a preservação da memória é uma estratégia de luta, é uma estratégia política. Vamos relembrar o quanto a nossa vida mudou porque os operários foram à luta. 1907, a cidade de São Paulo é paralisada por uma greve que reivindicava jornada de 8 horas diárias de trabalho, direito a férias, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno para as mulheres, aposentadoria e assistência médica hospitalar. Junho de 1917, greve geral paralisa totalmente a cidade de São Paulo por 8 dias. Os trabalhadores organizados entram com uma nova qualidade de agenda política nacional. Vitorioso, o movimento por melhores salários assusta as elites. Março de 1953, acontece a chamada Greve dos 300 mil, que deu origem a um comando intersindical. Final dos anos 70, a greve começou em maio de 78, nas fábricas de caminhões Saab e Scania, em São Bernardo do Campo. 2.000 metalúrgicos cruzaram os braços por 20% de aumento salarial. 1980, nova greve em São Bernardo do Campo, dura 41 dias e mobiliza 300 mil metalúrgicos.
O movimento foi decisivo para a abertura democrática e mudou a história do Brasil nas décadas seguintes. No próximo bloco, Getúlio Vargas e Michel Temer, duas posturas completamente opostas no entendimento da CLT. A CLT é fruto de greves pela jornada, pelo próprio contrato de trabalho. Há 74 anos, Getúlio Vargas, em discurso, exaltava a Carta de Emancipação Econômica do Trabalhador, que foi como ele chamou a CLT. Agora, em 2017, Michel Temer usa palavras como modernização, flexibilização e reforma, que praticamente decretam o fim da consolidação das leis do trabalho. Maio de 1943, Getúlio Vargas discursa para milhares de trabalhadores num estádio de futebol no Rio de Janeiro. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. Maio de 2016, Michel Temer assume interinamente a presidência da República e faz um pronunciamento dentro do Palácio do Planalto. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. A modificação que queremos fazer tem como objetivo, e só se este objetivo for cumprido, é que elas serão levadas adiante, mas tem como objetivo o pagamento das aposentadorias e a geração de emprego, para garantir o pagamento, portanto. Tem como garantia a busca da sustentabilidade para assegurar o futuro. 74 anos separam os dois discursos. O primeiro marca a vitória dos trabalhadores brasileiros na luta por direitos mínimos nas relações de trabalho. O segundo propõe o que o atual governo chama de modernização da CLT. Esses direitos não surgiram no acaso. A CLT é fruto de greves pela jornada, pelo próprio contrato de trabalho, né? Não são direitos antigos e sequer eles emperram o desenvolvimento e a produção no Brasil. Ao longo de 7 décadas, a CLT passou por várias modificações em função de novas constituições. A de 1966, por exemplo, garantiu a aposentadoria para mulheres com salário integral e criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A Constituição de 1988 determinou jornada máxima de trabalho de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação democrática e pela minha formação jurídica. A proposta do governo prevê o fim de 18 artigos da CLT e alteração em pelo menos outros 100 artigos. A jornada de trabalho, por exemplo, poderá ser de até 12 horas por dia. Então, uma reforma que inclui trabalho a tempo parcial, trabalho itinerante, tudo quanto é tipo de bico, como vem dizendo o nosso presidente nacional, Wagner Freitas, né, no lugar do trabalho normal, com carteira assinada, com jornada regulamentada, com hora extra paga, com 13º, com férias. Tudo isso vai para o espaço se prospera essa contra-reforma trabalhista. Juristas e sindicalistas afirmam que, da forma como está apresentada, a proposta do governo não pode nem ser chamada de reforma trabalhista. Isso é uma contra-reforma, é a liquidação de direitos que os trabalhadores conquistaram com muita luta, desde a década de 40, em nome da modernidade. Uma modernidade que significa, na verdade, junto com a terceirização e outras medidas que o governo toma, própria reforma da Previdência, um retrocesso extraordinário e uma quebra de direitos. Condicionar a criação de empregos com a aprovação desse pacote de mudanças seria outro equívoco. Isso vai aumentar o nosso desemprego, isso vai reduzir a massa salarial, isso vai ter impactos sociais muito graves no país. Nós vamos assistir, se esta
Se esse projeto for aprovado, nós vamos assistir uma situação de crescimento das tensões sociais, de enfraquecimento do nosso mercado interno, de empobrecimento da nossa população. Como vimos na reportagem, a reforma de Temer decreta o fim de 18 artigos e alteração em outros 100. Mesmo assim, ele diz que os trabalhadores não perderão direitos. Tem sentido essa afirmação, doutor Hélio? É um projeto de modernização subordinado, né? A exemplo do que fez o México há 20 anos. Né? Quer dizer, o México ele adota o receituário neoliberal há 30 anos, tem 20 anos com o NAFTA, né? o Acordo dos Estados Unidos e Canadá de Livre Comércio, e o resultado é terrível. O México hoje tem uma das menores remunerações, os trabalhadores ganham em torno de $7 ao dia, R$21. Né? Tem 70% das pessoas em idade de aposentadoria descobertos da Previdência, estão descobertos da Previdência. Os sindicatos atrelados aos interesses patronais, crescimento do narcotráfico e desindustrialização. Né? E a agricultura mexicana totalmente subordinada ao agronegócio norte-americano. Quer dizer, então, é esse projeto, e além de uma privatização também total, se privatizou tudo no México. Então é exatamente isso que está se fazendo no Brasil. Nós temos aí o México como um espelho retrovisor e eu concordo com o Ricardo Gebrim, as tensões sociais vão aumentar muito, o tecido social vai se tornar ainda mais vulnerável, nós vamos ter aumento de desemprego, aumento de violência. Agora, qual é a razão de tamanha crueldade? Quer dizer, tudo isso é para beneficiar rentistas, realmente dividir o país em castas, vocês não têm direito, nós é que temos? É uma coisa assim? Exatamente, quer dizer, esse projeto ele tem os seus beneficiários também, e principalmente o setor financeiro. Quer dizer, está se tirando recursos que iriam para a população, da Previdência, de salários, e deslocando isso para o setor financeiro. E nós estamos fazendo a opção dos países que tentam... De quarto mundo, que tentam ser competitivos através do baixo custo, né, de mão de obra. Trabalho escravo. E com a produção tecnologicamente inferior, né, de baixo padrão tecnológico. Então, isso é um cenário bastante preocupante e que precisamos nos mobilizar para reverter. As pessoas que sustentam seus filhos, as suas famílias com trabalho, já estão sentindo na pele as primeiras mudanças. O que a terceirização mudou na sua vida de trabalhadora? Nossa, muita coisa. A gente hoje está trabalhando como escravos. Eu só ainda não desisti porque tenho família, tenho 2 filhos e por eles eu tenho que procurar o melhor, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Pois é. Ainda nem as coisas nem estão implementadas ainda e as pessoas já estão sentindo, né? A terceirização ela é talvez uma das mais eficientes ações para diminuir o custo de produção ou de gestão, né? Então, ela já vem sendo aplicada no Brasil há muitos anos e no mundo todo. Além de tudo, também fragmenta e dificulta esse terceirizado ou terceirizada se organizar também sindicalmente para defender seus direitos. Né? Essa outra inversão que se faz aqui no Brasil. Normalmente tenta-se ver o sindicalismo como algo atrasado, como algo que as pessoas não querem na sua vida moderna, não ter sindicatos. Né? E se nós pensarmos os países mais avançados em termos sociais, econômicos, tecnológicos, tem sindicatos fortes. Né? O maior sindicato metalúrgico do mundo é o sindicato alemão, o IG Metall. Então, os sindicatos são instituições importantes para distribuir renda, para aprofundar a democracia, para lutar por direitos civis, por direitos políticos, por direitos sociais. Ele está presente nessas sociedades mais avançadas, né? Ele está presente no cotidiano das pessoas e são valorizados enquanto instituições. Pois é, como entidades sem fins lucrativos, os sindicatos brasileiros vivem da contribuição sindical, que pode vir a ser extinta. A contribuição sindical foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas no ano de 1940. O imposto sindical não vai integralmente para o sindicato. Do total somado dos trabalhadores, 10% vão para as centrais sindicais, 60% para os sindicatos,
15% para as federações e 5% para as confederações. Os outros 10% ficam para o governo. O desconto acontece no mês de março e o recolhimento em abril. É o equivalente a 3,33% do salário. Na proposta de reforma trabalhista, há o item chamado negociado sobre o legislado, ou seja, os acordos feitos por patrões e empregados ficarão acima da lei. É o mesmo que tirar de cena os sindicatos. Qual o futuro do trabalhador e que força ele poderá ter nesse tipo de negociação? O que o sindicalismo combativo brasileiro sempre defendeu é que a negociação não pode rebaixar o teto da lei, né? Então, é da natureza do sindicato ser um negociador, né? Sempre lutar para que haja a negociação coletiva, mas essa negociação ela só pode melhorar aquilo que já existe no objeto da lei. Então, o que essa legislação está propondo é que nós voltemos ainda ao período pré-30, né, da greve de 17, onde havia livre negociação, mas com uma forte desvantagem, né, entre patrões e empregados, com forte aparato repressivo, leis antissindicais. Então, todo o conjunto, né, de ações que desfavorecem o livre exercício da negociação, né? Então, nesse sentido, o negociado sobre o legislado é extremamente prejudicial à classe trabalhadora e, mais uma vez, dizendo, nesse contexto extremamente desfavorável, né, com o desemprego nas alturas, recessão econômica, né, e toda uma mídia e todo um pensamento praticamente único contra os sindicatos, né? Então, enfim, acho que é fundamental que se consiga reverter isso, porque senão nós vamos ter um rebaixamento, né, do padrão salarial, que já vai ser rebaixado com a terceirização. Sim. Né? E ainda vamos rebaixar mais ainda com essa sobreposição do negociado sobre o legislado. Né? Futuro tenebroso. Sim. Obrigada pela sua presença, viu, doutor Hélio? Muito bom. Foi um prazer, espero que eu tenha conseguido transmitir e um pouco mostrar o quanto é preocupante o nosso cenário atual. Nós vivemos aqui, para nós historiadores, assim, nós estamos retrocedendo há mais de 100 anos e todos nós que queremos um Brasil soberano, um Brasil com uma sociedade mais justa, né? Esse momento é extremamente preocupante e nós estamos conseguindo retroceder a passos muito rápidos as nossas conquistas de muitas e muitas décadas. Obrigada, viu? Prazer. Participe pelas redes sociais, reveja o programa, anote dicas, acompanhe a TVT. Acesse a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Como vimos ao longo do programa de hoje, o trabalhador desde sempre foi a mola propulsora de mudanças para melhorar nosso país. Hoje vivemos um tempo de luta pela manutenção de conquistas. Não é fácil, exige disposição, paixão e um olhar amoroso para a questão dos direitos humanos. A Constituição de 1988, no artigo 1º, consagra o princípio da cidadania, dignidade da pessoa e os valores sociais do trabalho. E tudo isso está ameaçado por reformas que não passaram pelo crivo do voto nem dos principais interessados, os trabalhadores. Numa hora como esta, é bom relembrar as palavras do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!